Boa noite, pessoal. Então, hoje sejam bem-vindos à segunda aula do curso sobre o romance A Nascente. Hoje nós vamos trabalhar os capítulos 4, 5 e 6 da parte um. Então, boa noite, Ronivon, Léo, Lucas. Peço, como comentei na aula passada, quem tiver pergunta só levante a mão, daí eu já dou ok e você pode abrir o microfone. Bom, o capítulo 4 ele começa com o Guy Franklin e o Keating tendo acesso a uma revista chamada New Frontiers. E o que eles estão lendo nessa revista? Uma reportagem, né, um texto do Ellsworth Dewey. Quem é esse Ellsworth Dewey? Né, esse é um personagem que ele vai se desenvolver bastante ao longo do romance, mas nesse momento ele ainda é um jovem, ele é um escritor. A gente sabe que ele trabalha em alguns meios de comunicação, como The Banner, mas ele ainda é uma figura um pouco escondida, né? Não é tão conhecido assim. Mas ele já tem algum tipo de importância no meio da arquitetura. E essa revista, justamente, desde o seu logo, né? Você se lembra que o logo dela é um emblema negro que combinava uma paleta, uma lira, um martelo, uma chave de fenda e um sol nascente. Então vocês percebam que ela tem elementos clássicos, elementos que remetem ao marxismo, ao comunismo, ao sindicalismo e até o sol nascente, que seria, entre aspas, uma influência até maçônica. Então, tudo isso, veja bem que mistura de coisas diferentes dentro de um mesmo logo. Então, a própria revista ela já se mostra um exemplo da vanguarda intelectual do país, da confusão que é os Estados Unidos naquela época descrita no romance, que seria de 1920 em diante. Mas o foco principal, então, é esse texto. E, e o Franklin e o Keating, eles acham, de fato, uma reportagem muito tocante. E nessa reportagem, nesse texto, existem vários elogios ao Guy Franklin. E E onde que a gente percebe esses elogios, né? Então, eu vou ler umas pequenas citações para trazer esses elementos. O item valorização da tradição e bom senso. Então, quando ele fala assim, chamamos a atenção dos que têm bom gosto para o novo edifício Melton da Franklin Hire. Eles se erguem em alva serenidade, como eloquente testemunha do triunfo da pureza clássica do bom senso. Então, ali o TUI já chama atenção para quê? Pelo respeito do Franklin à tradição arquitetônica clássica, que a gente lembra lá da primeira aula, era o que estava na moda nesse momento, né? E pessoas que eram modernas ou modernistas estavam fora do mercado, como Cameron e o Rourke, né? Depois, a importância da disciplina e da ordem. Tem uma citação que diz: a disciplina cuja beleza pode tocar de maneira simples e lúcida o coração de cada um que passa por ela na rua. Então, aqui a disciplina também, a gente vê isso dentro do próprio regime marxista comunista da Rússia soviética. Essa disciplina, essa ordem e harmonia. A harmonia se segue da ordem. Então, esse também é um outro elemento do conformismo, das pessoas seguirem as regras, seguirem a tradição, seguirem o que sempre foi feito. E isso Franklin também respeita nas suas obras. Outro aspecto, a rejeição da originalidade desafiadora. Outra parte do texto, não há nenhuma exibição bizarra aqui, nenhuma busca pervertida por novidades, nenhuma orgia de egoísmo desenfreado. Então, essa parte também reflete a aversão do Franklin a quê? A inovação radical e ao individualismo criativo.
Para ele, a arquitetura deve seguir normas tradicionais e não se destacar de forma excêntrica. Então, não existe orgia de egoísmo desenfreado, ou seja, não tem ninguém querendo se destacar. O arquiteto é o quê? É um meio para a expressão do coletivo, para a expressão daquilo que sempre foi feito. Então, nesse sentido, o edifício Melton também respeita, né? Outra parte, exaltação da conformidade com os cânones tradicionais. Guy Franco, o projetista, tem demonstrado saber curvar-se aos cânones obrigatórios que as gerações de artesãos antes dele provaram serem invioláveis. Mais uma parte que remete ao quê? A que não se deve mudar as coisas que, entre aspas, deram certo a esses artesãos, a esse povo que veio antes dele, a esse coletivo que veio antes dele. Então, o Franklin, novamente, era elogiado porque ele consegue respeitar as normas tradicionais, reforçando essa visão conservadora que se opõe aqui à inovação, né? Que não quer, que não desrespeita os valores tradicionais. Então, essas são de certa forma, as homenagens ao Tui ao longo do texto. E como o Keating reage a isso, né? A gente sabe que o Franklin gosta, obviamente, pelo que está sendo dito ali. E o Keating fica impressionado também ao ler esse artigo. Ele lê preocupado o artigo, porque a partir do momento que ele fala do edifício Melton, no qual o Keating também teve participação, o Keating fica preocupado de que daqui a pouco possa vir alguma crítica, né, a esse trabalho que eles fizeram. E o Keating consegue, como um bom manipulador que ele é, e já falou que ele é, ele entende que o elogio do Tui vai ter um peso muito grande para a vida dele. Ele sabe disso. O Keating, ele tem, como eu posso dizer, ele consegue identificar os seus comuns. Da mesma forma que o Rourke, né? O Keating, ele tem esse olhar. E nós vemos ao longo dos capítulos que eles trocam olhares, né? Ele e o Franklin, eles são pessoas do mesmo senso de vida. Eles têm a mesma visão de mundo. Eles são muito parecidos e eles conseguem se identificar no meio da multidão, né? Então eles veem o Tui, eles veem a forma como o Tui escreve e eles se identificam com aquilo que está sendo escrito. Não só com o que está sendo escrito, mas com a pessoa de quem está escrevendo. Isso é bem interessante. No artigo do Tui, tem uma outra passagem que fala frisos da Irmandade dos Homens. O que que ele quer dizer com isso? Frisos da Irmandade dos Homens. Isso é uma metáfora para igualdade e uniformidade, que eu trouxe ali no início, né? Que é justamente a sugestão de que a arquitetura do edifício Melton reflete os valores de moderação e nivelamento. Ou seja, a estrutura não se eleva acima do observador comum. Ela é do mesmo nível, tanto do mesmo nível de altura, ela está alinhada com o cidadão da rua, aquele cara que caminha na rua. E a gente vai ver no outro capítulo, quando sai o livro do Tui, ele sai com a mesma proposta, de ser um livro para todos, para o cidadão comum, para que o cidadão comum se sinta no mesmo nível daquela obra, daquele arquiteto, daquelas pessoas que estão sendo representadas nesses projetos, tá? Então, a filosofia do TUI, a filosofia desse artigo, ela é muito clara. Ela valoriza a subordinação do indivíduo a quê? A coletividade. O Kitty no início não entende, né? O Franco, na verdade, também não entende inicialmente essa parte mais simbólica. Tanto que o Franco ele fala, bom, se é por essas coisas que ele nos elogia, devemos nos preocupar. Por que que ele fala isso? Porque ele não consegue entender bem a filosofia do Tui.
Ele consegue entender o respeito, as tradições, ao estilo clássico, mas ele não sabe muito bem até que ponto o Tui quer ir. O que que o Tui quer mesmo com aquele texto? Será que ele está falando simplesmente de um texto sobre arquitetura ou é sobre outra coisa? A gente já viu que a revista, desde o logo da revista, tinha uma outra perspectiva, uma perspectiva marxista, socialista. Mas o Frankl e o Keating, eles não são filósofos. Então eles não conseguem entender bem o que que ele quer dizer, né? Então eles estão em confusão, mas o Keating diz assim, olha, o crítico, né, o Tui, ele interpretou um significado oculto no design do edifício. Então existe um significado oculto que eles ainda não entendem. Nós vamos entender com o tempo quais são, o que que significa esse significado oculto, né? Mas por enquanto eles leem o livro como uma crítica puramente arquitetônica. E isso fica por aí. Como eu comentei antes, o Keating, ele teme pelo momento que ele vai ser julgado pelo TUI, né? Porque esse texto é uma obra assinada pelo Frankl. Então ainda não chegou o momento do Keating ser avaliado pelo TUI. E você se lembra que o Keating, ele sobrevive pela aprovação e pela sanção dos outros. Ele faz as coisas de acordo com o que os outros acham que ele deveria fazer. Nós vimos a questão da mãe dele, do Frankl. Ele tem muita dificuldade para escolher o que ele quer fazer. Ele tem muito medo de escolher o que ele quer fazer. Ele se sente inseguro. Nós vamos ver aqui nesses capítulos, como nós vimos nos primeiros, ele se sente muito inseguro. Então, ao ler esse texto, ele fica pensando, ansioso, como vai ser quando chegar a hora dele ser avaliado, né? Como vai ser? Essa é uma pergunta. Então, passa o tempo, o Keating, nesses 3 capítulos que nós vemos hoje, já passa os primeiros 3 anos, né? Nós vamos ver as mudanças, mas ele ele vai se aproximando cada vez mais do Guy Frankl através das artimanhas que ele vai trabalhando dentro do escritório. Então ele se aproxima do Frankl de uma forma muito cuidadosa, calculada, né? Ele ele começa a conhecer o Frankl, entende que ele gosta de ser compreendido, valorizado, ele gosta de ser apreciado, mesmo que repetidamente o Keating fale, inclusive no capítulo 4, quando ele se encontra com a Catherine, ele diz que o Guy Frankl é um bonachão, que ele não presta, que ele não sente nenhuma orgulho em trabalhar para ele. Mas não é isso que ele fala para o Frankl. Ele se finge, né? Finge como se ele estivesse admirando e respeitasse o Frankl. O Keating é o escolhido sempre para levar os projetos para o Frankl. E nessas idas e vindas do escritório do Frankl, ele começa a conhecer os gostos, as peculiaridades do Frankl. Ele descobre, pelos colegas de trabalho, que o Frankl se formou na Escola de Belas Artes, que tinha sido casado com uma mulher rica, que ele gostava de projetar prédios de granito cinza. Então ele segue muito o granito cinza, era muito presente nas obras clássicas. Então ele gostava de seguir, inclusive o uso do material, não só o estilo, mas ele usava até o material, né, que chamava atenção e que vinha dessa origem clássica, né? Então ele vai aprendendo tudo sobre o Frankl. Só que não é suficiente agradar o chefe, porque ele é um mero projetista quando ele entra, né? Ele entra como qualquer outro funcionário. E o Keating sabe que ele precisa crescer. Para ele estar mais perto do Frankl, ele precisa sair dessa posição de igual
e outros tinha mais ou menos 15 ou 20 projetistas, então ele era só mais um. Ele ia na sala do chefe, mas ele era só mais um. Não podia continuar assim, ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele começa ajudando o colega dele, o Tim Davis. Ele começa se oferecendo para terminar os desenhos dele, porque o Davis começa a se incomodar, porque ele tem que ficar muitas vezes depois do horário, e ele tá noivo, ele tá para casar. Então ele reclama muito pro Kit, diz, olha, eu preciso sair porque eu tô ficando aqui depois do horário muitas vezes, a minha esposa não gosta, né? Minha futura esposa não gosta. E o Kit, então, ele se aproveita disso, né? E se torna uma pessoa prestativa. Ele diz, não, pode ir que eu termino. Ah, eu... Então ele disfarça essa ganância, essa busca de poder dele como generosidade. E o Davis se deixa levar, né? Ele começa a confiar bastante no Kitty. Só que isso vai ter consequências, né? Para o Davis logo logo. Mas nesse capítulo nós só sabemos que o Keating ajuda esse Davis, que era um dos primeiro cara acima dele, e ele ajuda esse Davis. Muito bom é o Keating, né? Uma pessoa muito boa. Ajuda os colegas que querem ir para casa mais cedo. Vejam bem, uma pessoa muito boa. Então, quando o Keating termina esses primeiros trabalhos para o Davis, ele procura a Catherine, que a gente já conheceu um pouco no capítulo anterior, que para quem ele manda a carta, né? Quando ele está se mudando. E então, sempre que o Keating se sente só, ele busca essa Catherine. Então, quando ele se sente vazio, que o Keating é uma pessoa vazia. Ele não gosta do trabalho, ele tem poucos amigos. As relações que ele tem são sempre relações pautadas pelo interesse. Então, ele é uma pessoa vazia. E para preencher esse vazio, ele visita a Catherine. Essa Catherine é uma pessoa simples, afetuosa. A gente vê no diálogo deles que ela é muito passiva, né? Ele fica meses sem procurar ela, mas ela sempre recebe ele calorosamente, como se ele nunca tivesse desaparecido da vida dela. Tudo isso traz muito conforto para o Keating, porque aqui a Catherine ela não está envolvida nas confusões e nas relações profissionais do Keating. A Catherine é como um outro mundo para ele. É um lugar que ele vai lá e ele se esquece das coisas, né? Nessa visita, o Keating ele descobre uma coisa importante, que a Catherine está morando com seu tio e que o tio dela, quem é o tio dela? É justamente o Tui, aquele cara que escreveu ali a reportagem no início deste capítulo. E aí ele começa a Catherine conta um pouco sobre o Tui e por um lado, o Tui ele fica feliz porque ele ele acaba tendo uma conexão íntima mesmo, indireta com essa pessoa que ele não conhece, mas que é muito influente. Mas, ao mesmo tempo, ele diz para Catherine que ele não quer conhecer o Tui através da Catherine. Por quê? Porque se isso acontecesse, o que que ia, qual que era a consequência disso? A Catherine ia passar a ser parte da vida dela, parte da vida dele, da vida profissional dele, dessa parte corrupta da vida dele. E ele não queria isso, então ele deixa claro para Catherine nesse momento que ele não quer que ela se envolva, que ela apresente ela, né? O Keating, então, como eu comentei agora há pouco, ele conversa com a Cat sobre o Franklin. E ele fala, não, eu não tenho respeito nenhum por ele, mas estou muito contente de estar trabalhando para ele. Veja só que relação perniciosa que tem. Ele está trabalhando num lugar, fazendo alguma coisa que ele não gosta,
para alguém que ele despreza. Olha que vida. Infelizmente, muitas pessoas vivem assim hoje, né? E aí fica claro no texto, ele diz assim: não sabia porque a presença dela o fazia confessar coisas que não confessava nem para si mesmo. Vocês, vocês percebem que que as opiniões que ele tem sobre o Franklin, elas sempre saem quando ele está em contato com alguém, ou quando ele fala com a Cat, ou quando ele fala com o Rourke. Ele sozinho não pensa nessas coisas. Quando ele está sozinho, ele pensa na influência, como é que ele vai tirar o Tim Davis daí, como ele vai agradar o Franklin. Ele não pensa nas coisas dele. Quando ele está sozinho, ele pensa nos outros. Aí, quando ele entra em contato com outra pessoa que é, de certa forma, íntima com ele, ou que ele conhece, ou que ele confia em alguma medida, daí ele deixa escapar essas coisas, né? Mas continuando sobre a Cat. Então, ela conta que é, ela queria ir para a faculdade, né? Ela conversou com o tio, porque a mãe dela, a gente descobre que ela faleceu, depois que ela vai morar com o tio. E, e aí o tio dela disse que não ficava bem para uma mulher, né, fazer faculdade. E que ela, na verdade, não tinha capacidade para isso, ele deixa no ar. E ele até fala assim: Deus criou o elefante para o trabalho pesado e o mosquito para voar por aí. No caso, a Cat é um mosquito, né? Ou seja, o mosquito não pode ir para a faculdade, né? É muito pequeno, insignificante, ele não tem força. Então ela praticamente se sujeita, por ela ser passiva, ela se sujeita a fazer servicinhos pro tio dela, que é arrumar as coisas, né? Para arrumar as cartas que ele recebe, porque o Tui nesse momento ele está recebendo muita carta, muitos convites para eventos e tudo mais. Então ela fica como secretária dele. Agora vocês percebam, uma mulher na década de 1920 querer ir para a faculdade, burra ela não é. Ela é uma pessoa que teria um potencial para fazer grandes coisas. Era muito difícil, era muito caro ir para a faculdade naquela época. E ela tinha essa vontade. Infelizmente, ela não tem força para fazer isso. Ela não consegue. Ela não consegue passar da barreira do tio. E aí, no final dessa conversa, o Keating ele reforça aquela ideia da Cat não se misturar com a vida dele. Ela disse assim: porque seria uma baixeza e eu odeio isso. Meu emprego e minha profissão. E o que estou fazendo e o que eu vou fazer. Quero te manter fora disso tudo. Você é tudo que tenho. Fique fora disso, Katie. Aí ela pergunta: mas disso o quê? Eu não sei. Ele diz: eu não sei. Ou seja, ele não sabe de fato o que ele está fazendo, porque não é o que ele quer fazer. Ele está seguindo o que outras pessoas estão dizendo. Você se lembra que no início do romance ele não queria ser arquiteto, ele queria ser pintor. Ele queria pintar quadros, ele queria ir para a escola de belas artes. Só que a mãe dele disse que ele tinha que ser arquiteto. E se ele não fosse arquiteto, ele iria perder a concorrência para o colega dele. Então ele teve que ser arquiteto. Só que a gente sabe que ele não gosta, né? Então essa é mais uma sessão desse capítulo 4 e depois nós temos a conversa do Cameron com o Rourke, né? O Cameron, ele decide que ele quer despedir o Rourke. E por que que isso acontece? Porque ele diz assim: Rourke, você tem tanto talento, você é um idealista, só que esse mundo da arquitetura onde você está é um mundo corrupto. É nesse mundo que os meus sonhos, os sonhos do Cameron, foram destruídos. E eu não quero que tu passe por esse mesmo sofrimento e frustração. Eu não quero isso para você. Então, assim, o que que você tem que fazer, Rock? Você tem que fazer concessões, você tem que se ajustar ao sistema, né? Você tem que abrir mão dos seus princípios, porque senão você vai ficar que nem eu aqui, um bêbado, que não aguentou a pressão, que não tem clientes.
É isso que você quer para você, Rourke? E é interessante que o próprio Cameron diz assim, eu vou escrever uma carta de próprio punho pro Guy Frankel, porque ele já trabalhou para mim. E aí o Cameron diz assim, diz que achava que ele o tinha demitido. E ele fala assim, é interessante que há 12 anos já era tarde demais. Então o Cameron tá falando pro Rock sobre a vida dele, há 12 anos já era tarde demais. E essa menção aos 12 anos, ela fecha muito com a menção do Al Franken, quando o Keating diz no início do capítulo 2, se eu não me engano, que o Frankel também vinha de 8 a 10 anos e ele não desenhava nada mais, nunca mais tinha desenhado. E depois no capítulo 5 e 6, o próprio Cameron fala que o Franklin trabalhou para ele, né? De novo. Parece aí, e isso é uma interpretação minha, parece que aí existe, e depois ao longo desse capítulo, o próprio Cameron, o Cameron ele não odeia o Guy Franklin. Então parece que no passado, isso é só novamente uma ideia um insight que eu tive. Parece que o Guy Franklin, no passado, ele não só trabalhou com o Cameron, mas o Cameron colocou algum tipo de expectativa no Guy Franklin. Porque o Cameron, você percebe pela forma como ele fala que ele respeita o Guy Franklin. Então o Guy Franklin ele tinha alguma coisa de bom para o Cameron. Mas depois ele acabou se desviando do caminho, por algum motivo que a gente não sabe. Então vocês podem ver que existe uma ligação entre o Cameron e o Guy Franklin. E ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. A gente vai descobrir mais, né? O Cameron, ele acaba nos próximos capítulos, nós vamos ver que ele vai se aposentar, né? E, e ele fala uma coisa pro Rourke bem pesada também, que que o amor do Rourke pela arquitetura é a maldição dele, porque os homens temem aqueles que amam seus trabalhos, que amam o seu trabalho. E o sistema sempre encontrará uma maneira de destruir essa paixão. Então o Cameron abre o jogo com o Rourke, ele fala, olha, aconteceu isso comigo, muitas vezes eu cheguei em casa chorando por um projeto ter sido negado, e um projeto que foi para o Guy Frankel. Então vocês percebem a evolução do final de 1800 e pouco, quando houve aquela feira, lembram? Que restaurou o estilo clássico, e aí começa a derrocada do Cameron e o crescimento do Guy Frankel. O Guy Frankel, aparentemente, ele detectou que ele não teria futuro com o Cameron, que a pessoa do Cameron não teria futuro. Se o Guy Frankel quisesse crescer, ele teria que se adequar, que é o que o Cameron está dizendo para o Rock fazer, se adequa, flexibiliza esses teus princípios, porque senão tu vai acabar como eu. É melhor você ser como o Guy Frankel, que seguiu um caminho diferente, que se adaptou e que agora supostamente está bem, né? Será mesmo que o Guy Frankel está bem? Será que ele gosta mesmo de fazer arquitetura? Não parece muito, porque ele não, nem mais projetos ele faz, né? Então, sobre o capítulo 4, pessoal, alguma pergunta? Obrigado, Isabelle, seja bem-vinda. Então, no capítulo 5, no início desse capítulo 5, ele. O Keating ainda está numa posição. Ele é chamado de príncipe herdeiro sem pasta. Porque ele é o favorito do Frankel, mas ele continua sendo um projetista, como a gente falou. Então ele é o favorito do Frankel, mas ele não tem papel nenhum de destaque. Ele só é o favorito, porque ele vai lá levar os papéis pro Frankel, mas muito mais do que isso ele não é. Então o Frankel levava ele para almoço, para reuniões com clientes.
e o próprio Keating era um homem bonito, então ele tinha uma aparência bonita. Então ele estava sendo, o Franklin, de certa forma, estava cultivando o Keating, mas o Keating também precisava fazer alguma coisa para subir ali na instituição, né? Senão ia ficar estranho pro dono da empresa continuar levando essa pessoa para representar a empresa e ele não ser, na verdade, ninguém, né? Então, o Keating, o que que ele começa a fazer? Tem o Hire, esse Hire, que era o sócio do Franco, ele nunca aparecia. Ele era um senhor mais idoso, ele nunca aparecia no escritório, ele só era o sócio. E aí o Keating também, quando ele vinha muito pouco e riam da cara dele e tudo mais. Só que ele tinha um gosto por porcelana. Então o Keating, ele se informa sobre isso, ele até vai na biblioteca na noite anterior e ele passa, conversa com o próprio Hire, esse Hire gosta dele e ele também fala pro Franklin, olha, apoia esse guri que, apoia esse jovem, esse guri é um termo muito do sul, né? Apoia esse jovem que ele tem muita capacidade. Então, dando seguimento àquela questão do Tim Davis, né? Ele, o Tim Davis, ele acaba, ele desenvolve uma relação de dependência com o Keating. Então, o Keating fica várias noites ajudando e quando vê, ele assumiu a grande parte do trabalho diário do próprio Davis, né? E o Keating por trás ia dizendo, olha, eu tô aqui quebrando o galho do Davis toda hora, olha. Pro Davis, o Keating parecia estar fazendo um favor. Mas por trás ele dizia, ó, tô fazendo tudo aqui e tudo mais. E aí ele chegava pro Frank e dizia, olha, desculpa o atraso, mas o Davis saiu antes, ele me deixou as coisas aqui, eu ajudo ele e tal, mas ele é incompetente, ele não termina o trabalho. E isso foi minando muito a posição do Davis. E finalmente o Davis é demitido, porque o Franklin percebe, né? Para que que eu estou pagando um cara aqui, tempo integral, se quem está fazendo o trabalho é o Keating? Faz sentido, né? Vou demitir. O Dave sai profundamente amargurado e o Keating toma o lugar dele. E o Keating sente prazer, e ele fala isso, né? Ele sente prazer de arrancar alguém do caminho e empurrar para outro. É isso que ele faz. Ele pega o Davis, colabora para que ele seja demitido, depois ele acha um outro trabalhinho para ele, né? Tanto que ele conta para a mãe dele, e a mãe dele diz para todo mundo que o Kitty é uma boa pessoa, uma pessoa muito altruísta, inclusive achou um emprego, né, pro esse colega que foi demitido. A gente vê que o Kitty continua tendo contato com a Catherine, ele ele acaba não voltando, né? Ele via ela ocasionalmente, mas ele desse momento, do momento do capítulo anterior em diante, ele não falava mais muito do trabalho, né? Como ele tinha dito que não queria misturar as coisas, então ele acaba não falando muito da carreira para ela. Ao longo do capítulo 5, o Keating continua na sua escalada dentro do escritório. Ele não fica contente com a demissão do Tim Davis, né? Ele quer mais que isso, né? E ele chega no Stengel, que era o projetista-chefe, que era praticamente o último degrau antes do Frankel. Então tinha o Davis, o Stengel e depois o Frankel. Era essa a ordem da hierarquia. E o Keating desejava essa proximidade. Então o que que ele faz no romance? O, o Stengel, ele era um cara muito fechado e ele já conseguia entender mais ou menos o que que o Keating queria. E o Stengel, o único ponto fraco dele é que ele queria abrir o seu próprio negócio, ele não queria ficar trabalhando pro Franklin por muito tempo. Então, um dia o Franklin disse para o Keating, olha, nós temos a senhora Dunlop que quer construir uma casa, então você sai com ela, conversa com ela e tenta fechar esse contrato para nós.
Então o Keating diz, não, tudo bem. O que que o Keating faz? Ele vai ele almoça com ela, depois ele vai numa exposição e, e ele conversando com a senhora Dunlop, ele diz assim, eu vou ser sincera com a senhora, na verdade, quem assina é o Frankel, mas o grande gênio do escritório é um cara chamado Stengel. Como eu sou muito sincero com a senhora, eu acho ele só está esperando uma chance para abrir o seu próprio escritório. Eu vejo que a oportunidade é perfeita, né? Com a casa da senhora, a senhora tem condições, ele tem muita capacidade. E seria justo, né? Porque ele é o cabeça do escritório, não é o Frank. Então ela agradece, eles acabam marcando uma reunião, Keating diz para ele, ela entra em contato, o Stengel marca uma reunião, elas fecham e o Stengel sai. O Stengel pede demissão. E isso o Franklin fica louco, né? Ele diz, como é que ele descobriu isso? Como é que ele descobriu essa possibilidade de negócio, né? Como assim? E o Kitty tira o dele da reta, diz, olha, eu não sei, né? Sabe, os homens são assim, as pessoas são assim. E pronto. E de uma hora para outra, o Kitty, em menos de 1 ou 2 anos, já está no lugar do projetista-chefe. Então, o Kitty se sente muito bem, se sente como tendo triunfado, né? Só que no início primeiro projeto, ele já começa com aquela sensação de vazio e insegurança, porque ele, ele não sabia de verdade o que ele estava fazendo, ele nunca tinha tido uma responsabilidade real de fazer um desenho. Ele sempre se escorava no Rourke e nos outros projetistas, no Stengel. Só que agora não tinha mais ninguém em quem se escorar dentro do próprio escritório, né? Então ele se sentiu esvaziado, ele se sentiu com medo, o que que eu vou fazer agora? Aí o que que ele fez? Foi procurar o Rourke para que ele ajudasse. Então ele procura o Rourke, ele explica que é o primeiro projeto, se ele pudesse dar uma mãozinha, porque ah, ele queria fazer um bom trabalho, ele queria que o Franklin gostasse e tudo mais. Então ele tenta explicar para o Rourke essas coisas, mas o Rourke ele não tá se importando com isso, né? Não se preocupa com a opinião do Franklin, com as convenções sociais. A única coisa com a qual o Rourke se preocupa é em fazer os prédios da melhor forma possível, ou as casas, os edifícios. E o Keating ele acha estranho que o Rourke, mesmo com as dificuldades pelas quais ele está passando, que não tem nem dinheiro às vezes para pagar o aluguel e não está conseguindo bons projetos, né, com o Cameron, mesmo assim o Rourke ele se sente mais completo o suficiente, né? E aí o Keating ele não gosta de chegar muito muito perto do Rourke, porque o Rourke significa o quê? Realização, integridade, independência, fazer o que se quer. Isso incomoda o Keating, porque o Keating não é assim. Então o Kitty fica inquieto, ele vai, ele precisa da ajuda do Rourke, mas ele faz aquela visitinha e já vai embora, né? Então o Rourke ele corrigiu vários elementos e tudo mais. O Keating percebe claramente que ele tem mais capacidade técnica, inclusive. Ele preenche todas essas lacunas do trabalho dele. E, novamente, o Keating ele se sente ferido, né? Então, reforçando isso, ele se sente ferido pela, pela completude do Rourke. O Rourke ama arquitetura, o Keating odeia. O Rourke não se preocupa com a opinião dos outros. O Keating tem que viver a vida inteira dele através dos outros, através do que os outros querem. Isso é muito cansativo, porque tem que agradar os outros, tem que ver o que os outros querem fazer, como fazer. Tem a mãe dele, tem o Franklin, ele está tendo que manipular outras pessoas para chegar
em outros lugares, não é pela capacidade dele. Então tudo isso é muito cansativo, né? Mentalmente para ele. Então no final do capítulo 5 nós temos a conversa, nós vemos que o Cameron, ele perde o último grande projeto que ele tinha em mente, que era do Security Trust Company. Ele esperava que esse projeto fosse a salvação, né? Mas ele recebe uma carta de rejeição. Esse é o ponto final da carreira do Cameron. Ele sente profundamente como uma derrota. Ele de fato entra em desespero, né? Era a última cartada dele. Mas o Rourke ele permanece firme, ele entende e ele está disposto a continuar lutando, mas o Cameron já não consegue mais, né? Então, de fato, essa frustração profissional do Cameron, que ela não é de ontem, né? Ela vem de vários anos. Então, ele vê o trabalho dele continuamente rejeitado, mas ele vê uma esperança no Rourke, numa nova geração de arquitetos. E ele diz para o Rourke que algum dia ele iria desafiar o mundo e vencer. E o Cameron queria viver para ver o sucesso do Rourke, mas ele infelizmente não tinha mais forças para continuar lutando. A gente lembra que o Cameron ficou 25 anos lutando contra essas tendências daquela feira internacional, contra o conformismo, o status quo, nadando contra a maré, contra a tradição, contra o senso comum, né? O que todo mundo queria. E ele chegou no momento que ele teve que se aposentar. Então, o capítulo 5 ele termina justamente com isso, com o Cameron. ah, ele, de fato, ele fica fisicamente acabado. Tanto que ele decide, então, se aposentar, não agora, no final do capítulo 6, mas a gente já vê indícios de que ele não vai aguentar muito tempo. Então, o capítulo 5 é um pouco mais rápido, então, se vocês têm alguma dúvida, também gostaria de conhecer. Eu queria abrir para vocês, antes de entrar no capítulo 6, o último capítulo de hoje, eu queria ouvir um pouco de vocês, até agora no livro, é, até agora, quem que vocês acham que vai ter sucesso no mundo da arquitetura? Quem que está tendo sucesso até agora, pelo menos? Isabela, Léo, Lucas? Pode falar, Léo. Bom, então, até agora quem parece estar tendo sucesso é realmente o Kit, né? Porque, né, ele, ninguém sabe das tramóias dele, além dele, né? Mas ele já tá chegando bem alto, né? Com o que ele fez. Então, tipo assim, olhando de longe, sem você ter a noção do contexto, obviamente é ele. E o Rourke, ele tá se dando muito mal, tipo, não tá... E, pô, ele tá trabalhando com o Cameron, tá ligado? Todo mundo acha que o Cameron já faliu, já passou, já era. Não, exatamente. Se vocês tivessem que escolher nesse momento, vocês seriam provavelmente o Keating, né? Keating é praticamente sócio da empresa. Essa aqui, o que eu tô pensando é que talvez, tipo assim, o Roke, né? Ele não, tipo, ele não gostaria de estar no lugar do Kit. Tipo, seria, tem a questão do sucesso profissional, só que ele não se sentiria bem em ter que fazer essas coisas, entendeu? Então, talvez, tipo, do que eu entendi, é que também, assim, já faz tempo que eu li esse livro, mas a impressão que eu tive é, tipo assim, ele não, entre estar no lugar do Kit ou tá mal e fazendo alguma outra coisa, e mesmo estando na arquitetura, parece que ele escolheria tipo, sair da arquitetura. Uma ótima impressão que eu tive, não sei se é assim. É, exatamente, é bem curioso, né? Por que, né, que
por que que o Rourke não se mexe, né? O próprio Cameron falou, disse, olha, tem muitas oportunidades aí, tu é um arquiteto de mão cheia, tu vai conseguir entregar fácil o que eles querem. Então, não fica aqui, né, comigo. Vai trabalhar com teu amigo. Vai trabalhar pro Franklin. Tão cheio de serviço, muito dinheiro, tu não vai passar mais necessidade. Então não trabalha aqui mais comigo, não faz sentido. Então, nesse momento do romance, a gente, se tivesse que escolher, provavelmente a gente gostaria de ser o Keating. Apesar de ele não gostar do que ele faz, enfim, desses detalhes. As condições econômicas talvez nos impusessem flexibilizar um pouco as coisas, né? Dar o braço a torcer. Vamos ver o que que acontece no capítulo 6. Então, no capítulo 6, finalmente sai o livro do Tui. Sermões em Pedra. Olha o nome do livro. Sermões, né, que traz aquele cunho religioso, em pedra. Então, repetir a tradição na pedra. Repetir o que sempre se fez na pedra. Então, como é que ele foi recebido pelo público? Ele foi recebido como uma arquitetura para todos, né? Ele contava a arquitetura de uma forma acessível, parecendo científica, né? Então, o Tui, ele tira todos os detalhes técnicos da obra e ele enche o livro com anedota de pessoas comuns do passado. Ele fala da governanta do Egito, do sapateiro romano. E isso atrai o público, porque o público ele se sente instruído sem precisar fazer o esforço intelectual, né? O Tui falava que a arte, que a arquitetura era um tipo de arte que refletia o espírito das massas. Ele dizia que as grandes obras não eram resultado dos indivíduos, mas eram um trabalho do coletivo, né? Quem desenvolveu as grandes obras, né? Não importa. Importa quem foi lá colocar o tijolo, quem fez a coluna dórica. Não importa quem desenhou o Partenon. Importa quem foi lá colocar as coisas de pé. E não que essas pessoas não tenham importância, mas elas são. O cara que teve ideia é em segundo lugar. A arquitetura é a maior das artes por ser anônima. Então o Tui ele traz essa ideia de que a arte é de todos. A arte é coletiva. A arte é produzida coletivamente. Então todo mundo pode se tornar, estar nivelado. Lembra que nós vimos no capítulo 4? Então está todo mundo nivelado com a obra. Então, novamente, essa obra era acessível e popular, porque os leitores, ao ler a obra, parecia que eles estavam aprendendo algo profundo e científico, mesmo que não existisse nada de científico na obra e nem técnico. Não tinha nada de arquitetura de verdade. Então, a complexidade da engenharia, de todos os materiais, do desenho, como é que conseguia estabelecer a função e a forma, isso não estava, né, lá dentro. O que estava dentro do livro era a vida comum do cidadão, um estilo leve, envolvente. Então, novamente, as pessoas sentiam que elas se tornavam eruditas sem ter que estudar. Sem ter que estudar, veja bem. Léo, tu tem um comentário? Sim, é uma coisa muito interessante em relação a isso, né? É porque o gatilho muito forte é a identificação, né? Porque a maioria olha e se identifica, né? Porque elas não são essas pessoas que se sobressaem devido à competência, né? Ou algo, enfim, realmente uma ótima habilidade, por assim dizer. É exatamente, tanto que um dos pontos que a Rand comenta muito na filosofia dela é que o conhecimento ele é um processo muito longo. Ele não é um processo por osmose, ou seja, você tem que estudar, você tem que comparar com a realidade, o esforço da percepção, depois você vai transformar esse conceito, e aí sim tu vai transformar, a partir do momento do aprendizado, tu vai transformar isso em parte do teu conhecimento.
mas tem todo um processo para isso acontecer. Não adianta eu só, que é muito comum também no Brasil, as pessoas citarem quantos livros elas leram no ano. Que bom que as pessoas leem, mas o que mais interessa é se elas entendem aquilo que elas leram e se elas conseguem colocar, aplicar isso nas suas vidas. Do contrário, não faz diferença nenhuma. Quantos livros eu leio, né? Que diferença faz? Nenhuma. Não contribui em nada para a minha vida, né? E ele reforça, o Tui reforça que, de fato, a arquitetura é um fruto do esforço coletivo das massas e que alguém levar o crédito, né? O crédito individual era uma fraude espiritual. Que a gente não podia esquecer aqueles trabalhadores anônimos. Que a obra era grandiosa por causa deles, não por causa daquele único homem. Então, a verdadeira grandeza residia no trabalho comunal. E, novamente, aqui não se tira o valor de quem foi construir, mas a ideia que guiou, a ideia que motivou e que possibilitou alguém ir lá e colocar a mão na pedra e ter o próprio trabalho de construção, era quem desenhava, né? Era quem pensava no projeto. E para o TUI, então, a decadência da arquitetura ao longo da história, que a gente percebe, né? Foi que se abandonou esse espírito comunitário da Idade Média e depois se começou a se buscar ser mais moderno, né? E aí começou essa modernidade, ela se traduziu em diferenças dentro das cidades, porque tinha aquela construção mais comum, a construção a padrão, que nós vemos ainda nas nossas cidades, mais clássicas, barrocas, e em alguns lugares aí havia todas aquelas construções modernas, normalmente de pessoas que tinham mais condições e tudo mais. E que isso levava à decadência da arquitetura porque não tinha mais padronização. Então tem uma cidade de um jeito, uma parte de uma outra parte de um outro jeito. Hoje se tenta manter alguns padrões quando se tomba alguns locais, né, algumas regiões, como é no Brasil e em outros lugares do mundo. Mas não se impede que outras regiões de uma mesma cidade se desenvolvam com outros padrões, com prédios maiores, prédios menores. Então, essa é uma disputa muito grande na área da arquitetura, inclusive atualmente. O que que é planejamento urbano? O que que é ser uma cidade? Qual que é a prioridade na cidade? São as pessoas ou os carros? São os edifícios antigos, tombar esses edifícios, ou daqui a pouco reformulá-los, mantendo a fachada e modernizando lá dentro. Então, essa é uma disputa que continua até hoje, né? A Nascente, ela inspira um debate muito mais amplo do que o conteúdo da obra em si. Tanto que vocês podem encontrar vários textos críticos e favoráveis à perspectiva da Rand. Novamente, A Nascente não é um livro, não é para ser um manual sobre arquitetura. Ela usa o tema arquitetura, ela insere esse tema arquitetura para a dramatização do romance, né? Mas ela não está aqui dizendo que o Partenon não presta. Ela não era arquiteta, ela não era analista de arquitetura. Mas ela se usa do modernismo como uma forma de mostrar o homem individual, né? O individualista, o Rourke, que ele quer fazer as coisas do jeito dele, com os padrões dele, como ele fala. Então, isso é muito importante, né? Então, ele condena o quê? Essa modernidade, ela vem do quê? Do livre-arbítrio na criação arquitetônica, né? Então, como os impulsos criativos dessas pessoas não estavam alinhados com as condições econômicas da época, lembra que quem fala de condições econômicas e da primazia da economia, da produção, do materialismo é Marx. E a arquitetura moderna, ela não segue esse movimento de massa, ela não respeita as massas. Então, por isso que ela é negativa para o TUI, né?
Então, como eu comentei no capítulo anterior, o Cameron, ele decide encerrar da sua carreira, ele fica realmente sem clientes, né? Fica sem trabalho, ele tem que demitir dois, três funcionários. Ele fisicamente ele colapsa e ele avisa a, o Rourke que ele deve se encarregar de fechar o escritório e, e ele fala para o Rourke queimar tudo, né? Que era para destruir todos os papéis, exceto um desenho específico, que era um quadro que ele tinha feito de um prédio que não tinha sido construído, né? Mas que ele gostava, né? Então, de fato, o Rourke, ele faz o Cameron vai viver com uma tia, se não me engano, uma prima que cuida dele, e, e o Rourke, então, queima tudo, né, os papéis e fecha o escritório dele. Depois desse momento, né, o texto volta para o Keating, então o Keating ah, fala um pouco da carreira dele nesse terceiro ano, que ele continua crescendo, né? Ele, apesar de viver num apartamento modesto, ele tem muito dinheiro já, ele compra muitos objetos de valor, né? Para mostrar. Ele não aprecia essas coisas, né? Ele frequenta os eventos da alta sociedade para ser notado, então ele continua naquela ascensão de buscar ser reconhecido pelos outros, não pelo trabalho dele, mas pelas aparências, né? Continua buscando essa validação. E existe também uma inserção da mãe dele, que vai visitar ele depois de muito tempo, daí ela critica, ele diz que ele deveria comprar roupa mais cara, porque os outros estavam comprando mais caro que ele, os colegas dele, que ele não era muito firme no trabalho, que ele tinha que ser mais assertivo, que ele deveria se afastar da Kate, a mãe dele, fica claro no texto que a mãe dele não gosta da Kate, que é muito bobinha, passiva, não é a mulher para ele. Ele precisa achar uma mulher no mesmo nível social que ele, não uma qualquer que é secretária, né? Então ela continua pressionando ele, continua mandando na vida dele de diversas formas. Ele tenta descobrir um pouco da filha do Guy Franco, que depois nós vamos conhecer quem é. Só que aí o Franco não gosta muito de falar dela, diz que não vale a pena conhecer ela, que não, que é uma figura muito distante, que ela não tem muito contato com o pai. O Franco não gosta muito de falar da filha, então o Keating deixa de lado, né, para não aborrecer. O Keating continua visitando a Katy, de vez em quando, a Catherine. Então ele continua equilibrando essa vida falsa que ele tem no nível profissional com a tranquilidade, né, genuína da Katy na perspectiva pessoal dele. Então ele continua vivendo essa contradição, né, esse conflito interno. E a gente já percebe do capítulo 4 para cá, como é que o altruísmo do Tui ele está influenciando a Catherine, né? E ela cada vez mais ela está se colocando para baixo, né? Ela está desaparecendo cada vez mais por causa do tio dela. Se no capítulo 4 ela ainda fala para o Keating que ela queria ir para a universidade, mas o tio ele não, ele parecia que ainda o tio tinha deixado uma opção para ela, mas que ela não, como ela era passiva, ela não tinha tido coragem. Ela já está ela já está muito afundada nessa forma de pensar do tio dela. Então ela ela já não fala mais do que ela quer. A única coisa que se sabe nesse momento já é que ela se vê muito pequena frente à importância do tio
E ela não fala mais de fazer faculdade, já não se, ela praticamente vai desaparecer, ela já começa desaparecendo o romance, né? Aí ela vai ter alguns flashes ao longo do romance, mas vocês já percebem que ela tá cada vez mais na dela, mais escondida atrás, né, da figura do tio dela. E fica claro, então, no final do capítulo 6 que o Keating e a Catherine, eles... O Keating fala que ele sai, né, e eles praticamente são noivos nesse momento. E aí a Catherine comenta que o tio dela não tem uma visão muito boa do casamento, né? E, e o Keating, nesse sentido, ele fica muito tranquilo. Por quê? E, inclusive ele fica brabo, na verdade, ele fica brabo com a Catherine porque ele quer explicar para ela que ele não tá querendo casar com ela por causa dos interesses profissionais dele. Então ele deixa claro para ela que ele quer casar com ela porque ele tem uma pureza de sentimentos por ela. Ele não tá misturando as coisas. Por isso que ele continua dizendo que ele não quer conhecer o tio dela através dela e que ele não quer que ela pense que o casamento é uma forma de se aproveitar dela para ele ter sucesso. Só que por outro lado, quando a Catherine diz que o tio dela não valoriza o casamento, ele se sente meio que aliviado. Porque por um lado ele quer casar com a Catherine, porque ele gosta dela. Mas pelo outro, se ele não casar, vai tá de bem com o Tui, né? Porque o Tui não valoriza isso. Então, se ele não casar, tá tudo bem. Se ele casar, tá tudo bem. Porque ele vai ficar com a Catherine, que é quem ele gosta. Mas se ele não casar, também tá tudo bem. Porque o Tui não valoriza essa instituição do casamento. Então vocês percebem que até nesse a forma de vida do Tui já está contaminando o relacionamento dele com a Catherine. Lá no início do romance, nós vemos que isso é uma das únicas coisas mais fortes que ele tem, que é dele. Só que com o passar do tempo, nós já vemos que está contaminando está contaminando a relação dele com a Cat, que era a única coisa que era de fato um valor dele. Então vejam como o romance está se desenvolvendo. Nós temos o Rourke no final do capítulo 6 sem trabalho, o Keating crescendo, se tornando praticamente sócio do escritório, mas perdendo, começando a perder a pureza no único valor que ele tinha. Ele continua sendo manipulado por todo mundo, buscando aceitação. Então nós percebemos, olha como o romance, como a história desses dois personagens, por um lado, ela traz uma oposição no sentido econômico, né, de destaque social, mas duas posições um pouco parecidas no sentido de dificuldades ah, que os personagens estão passando não só no nível pessoal, mas no nível profissional. Mas como a gente conversou, o Keating hoje, o modelo a ser escolhido de sucesso até então é o modelo do Keating, é o que está dando mais certo, né? Então, pessoal, por hoje, né, sobre a aula era isso, né? Eu sempre trabalho com